Inscreva-se no canal Linha de Divisa, deixe seus comentários e acione as notificações. Você deve ter feito muito uso de psicotrópicos, Ah, né? fiz. Como é que como estoico, que você foi se tornando, né, ao longo dos últimos 6 anos, suponho que ao longo dos últimos 6 anos, Sim. você analisou o próprio uso dos psicotrópicos e dos psicotrópicos. Você sabe que já teve um economista que ganhou o prêmio Nobel fazendo isso. Ele tinha uma situação de contexto como a sua e ele passava a raciocinar de forma extremamente lógica dentro do contexto dele. E foi brilhante. Você sabe que, de certa forma, você... Me corrija, por favor, viu, João, se eu estiver errado. Mas me parece que você propõe quase que assim, um caminho do autista. O autista ele tem hiperfoco. E na medida em que você concentra o seu foco e se desliga, desvincula de algumas cobranças da sociedade, a caminhada fica mais suave. Como é que foi a tua relação com os psicotrópicos? A minha relação com isso aí foi trágica, como de todo mundo, né? Inclusive, eu até te adianto, eu acho que vai cair por terra brevemente grande parte do uso dessas drogas, né? Eu acompanho, né, os últimos estudos feitos sobre isso. Os últimos estudos eles são totalmente contraditórios com o que os laboratórios diziam no passado, né? Mas brevemente eu vou expor o que eu penso. O psicotrópico, ao contrário do que muitos psiquiatras vão te dizer, o psicotrópico ele não vai te deixar a mente mais calma. Não é isso que se passa. Ao contrário, o psicotrópico vai agitar a tua mente. Porque é o seguinte, Deodato, eu vou colocar aqui como metáfora, não é necessário entender literalmente o que estou falando, né? Você pode interpretar de outra maneira, mas vamos supor que o ser humano viaje, né? Vamos supor que a alma humana ela viaje para fora do corpo, vai ter experiências fora do corpo. O que acontece? As pessoas com esquizofrenia são pessoas que tiveram muitas dessas experiências fora do corpo, muitas delas foram esquisitas, elas às vezes não têm consciência de que tiveram essas experiências, mas elas já não conseguem explicar às pessoas em volta o que se passa com elas, entendeu? Tiveram experiências muito estranhas e já não conseguem sequer explicar, né? Isso é talvez uma das coisas principais. O que faz o psicotrópico? O psicotrópico agita a tua mente porque a mente agitada já não viaja, né? Para você viajar, você tem que estar a mente tranquila. O que acontece com o usuário de drogas psicodélicas? É o oposto, é o inverso do psicotrópico. A droga psicodélica vai acalmar o teu cérebro, você vai ficar tranquilo e aí você viaja. Eu creio que é esse o esquema. Então, o psicotrópico, ele agita a tua mente e você já não viaja. E isso vai impedir certas viagens ruins de verdade, mas impede, ao mesmo tempo, as viagens boas, quando o ser humano precisa dessas viagens boas. E veja você que coincidência interessante, eu diria, dessas observações que eu faço dessas drogas com o famoso conceito dos estoicos antigos, que era a ataraxia, né? O que é a ataraxia? A ataraxia é a ausência de agitação, né? Para quê? Para que você viaje bem, né? Tomando como base essa ideia dessa viagem extracorpórea. Se você tem a tua mente tranquila, você viaja melhor. Essa é a minha tese. E os estoicos viajavam bem, porque a filosofia deles trazia essa famosa ataraxia, a ausência de agitação. Ou seja, para mim, a filosofia estoica ela tem um efeito oposto ao efeito dos psicotrópicos. O psicotrópico agita a tua mente. Dessa maneira, você não tem mais as viagens ruins, mas também você perde as boas. O estoicismo é bem melhor, porque ele aquieta a tua mente, a ataraxia, e você passa a viajar bem. E se você viaja bem, você já não tem as experiências ruins fora do corpo. Espero que eu não tenha sido um pouco vago aqui, mas é mais ou menos o que eu penso. Não foi vago, não, foi claro. Legal. Ô João, e eu deixei de fazer alguma pergunta que você gostaria de trazer e conversar um pouco mais sobre algum ponto aí do teu livro, acerca dos teus estudos sobre o estoicismo? Não, eu deixaria uma mensagem final, então, que é o seguinte, eu participei recentemente, né, de um congresso nos Estados Unidos, né, sobre a esquizofrenia, e eu falei para eles, olha, a minha contribuição principal a esse congresso é a palavra competição, né?
E talvez a mensagem que eu deixo é essa, né? Tanto as pessoas com esquizofrenia como as que não têm, o dia que você parar de competir, ou pelo menos passar a competir menos, talvez seja o dia da tua libertação, né? Quem E se você, organizou? e se você buscar o estoicismo, você pode conseguir isso, mas não é a única maneira, óbvio, né? Tem muitas outras maneiras de você Uhum. viver assim. E qual foi o organizador desse evento sobre a esquizofrenia lá nos Estados Aí, Unidos? esse evento foi organizado por muitas pessoas, basicamente foram as pessoas do chamado da abordagem dialógica, né? São pessoas que têm essa nova abordagem da esquizofrenia que chama-se abordagem dialógica, né? Eles que organizaram esse congresso. E eu participei disso por causa desses meus grupos aqui no Brasil. Eu já os dirijo dessa forma, né? Fala um pouquinho sobre a abordagem dialógica. Sim, a abordagem dialógica, ela vem para terminar com esse que foi talvez o maior sofrimento da minha vida. Não o maior, mas um dos maiores sofrimentos da minha vida, que foi a ausência de autoridade, né? A ausência de valor da minha palavra, né? Eu sofri muito com isso, a minha palavra não valia nada, né? O médico falou, acabou. O médico dizia diagnóstico isso, diagnóstico aquilo, sintoma isso, sintoma aquilo, e acabou. Eu não fui jamais ouvido, né? Eu fui silenciado demais na minha vida inteira. Totalmente silenciado. E a abordagem dialógica, ela te ajuda, porque a abordagem dialógica, na verdade, é uma coisa simples, mas é assim, as decisões já não são tomadas pelo psiquiatra. As decisões passam a ser tomadas em grupo. Conversam o próprio paciente, conversa a família do paciente, amigos do paciente, o psiquiatra, todos em conjunto conversam, e a partir daí que as decisões são tomadas, né? É uma medida razoavelmente simples, né? Mas que, surpreendentemente, tem efeitos fantásticos. Brevemente, né, você compara na Finlândia. A Finlândia tem uma região que se chama Lapônia e uma outra região onde fica a capital da Finlândia, que é Helsinki. Em Helsinki, o tratamento dado até um tempo atrás era o tratamento convencional, né, dos pacientes. Tratamento convencional com medicamentos tradicionais, etc. Na Lapônia, era a abordagem dialógica. E é muito interessante porque é o mesmo país, a mesma cultura, tal, mas na Lapônia os números de recuperação dos pacientes eram estrondosamente melhores. Não eram um pouco melhores, mas estrondosamente melhores do que em Helsinki. O que vem quase que comprovar a tese de que é melhor essa abordagem. Que eu ia falar, João, é que estou achando tão interessante e, ao mesmo tempo, eu estou com a impressão de que a medicina tradicional deve resistir muito à abordagem dialógica, não é? Porque Resiste, é resiste. uma perda de poder. Sim, resiste. Resiste muito, mas acontece que o problema é o seguinte: a esquizofrenia é uma doença diferente das demais doenças. Porque na esquizofrenia você tem que ouvir, bom, qualquer doença você tem que ouvir o paciente, óbvio, mas na esquizofrenia mais que tudo, talvez, entendeu? A esquizofrenia tem essa particularidade, é preciso ouvir o doente, e muito, para que você faça um bom tratamento. Dizem que a abordagem tradicional, ela fala que é orgânico, é físico. A abordagem Sim. dialógica interfere a médio e longo prazo no físico, no cérebro? Interfere. Isso aí, você sabe, Deodato, isso aí é complicado. Essas mensurações que eles fazem, por exemplo, a dopamina em excesso, todas essas coisas que os psiquiatras falam, isso não é tão preciso quanto os laboratórios querem, mas você pode medir diferente. Você pode medir por outro critério. Por exemplo, você pergunta à pessoa se ela se sente satisfeita. Você pergunta aos amigos da pessoa se eles estão gostando de dialogar com a pessoa. Pode ser outros critérios, né? E a partir desses outros critérios fica óbvia a vantagem da abordagem dialógica, né? Legal. João, eu queria te agradecer muito por você agregar valor, trazer conhecimentos novos para a sociedade e por ter separado esse tempo para bater papo aqui comigo. Muito obrigado. Eu que agradeço. Prazer imenso conhecê-lo. Espero que seja a primeira de muitas conversas, né? Com certeza, será a primeira de muitas conversas. Um abração, a gente volta a se falar, tá bom? Valeu, Deodato. Abraço. Inscreva-se no canal Linha de Divisa, deixe seus comentários e acione as notificações.